um pouco, lá desde o início da base. Vocês lembram, né, que nós temos a matéria é constituída de pequenas partículas chamadas de átomos. Primeira aula que eu dei para vocês. No nosso átomo, dentro do núcleo, nós temos os prótons, carga positiva, 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 positiva. Temos os nêutrons, que para nós só serve para estabilizar, os prótons não sair dali de dentro e nem os elétrons entrar ali dentro. Fora nós temos os elétrons. Então o que interessa para nós são os prótons e os elétrons. Entre o próton tem uma carga elétrica e o elétron tem uma carga elétrica, que nós lembramos é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 na menos 19, que vocês já viram, já tem lá. Entre o próton e o elétron existe aquela velha ditado, né? Os opostos se atraem. Então nós temos a força de interação entre as cargas, de atração entre o próton e o elétron. Entre o elétron e outro elétron existe uma força de repulsão. Lembram disso? Para calcular a força, nós temos a fórmula da primeira lei de Coulomb, que é o que nós vimos no passado. Para que eu estou entrando nessa parte aqui? Vamos entrar no conteúdo que nós temos lá da apostila 1C, aula 02. Apostila 1C, aula 02. Acho que dá para enxergar bem lá em cima. Melhorou, professor? Está enxergando lá em cima? Apostila? Excelente. Então, nós temos aqui a apostila 1C, aula 02. Quem quiser acompanhar pela apostila, nós temos lá, então, na apostila 1C02, a primeira coisa que nós temos lá é a diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial? Bom, para nós termos essa força entre o positivo e o negativo se atraírem, vamos desenhar aqui um gerador. O que é um gerador? É um dispositivo que transforma a energia, uma energia que não seja elétrica, em elétrica. Vamos imaginar uma bateria, que ela tem os polos positivo, negativo. Lembrando, meus desenhos não são muito bons, por isso, o que eu fiz? Está aqui a bateria. Então, nós temos a bateria aqui em cima. Polo positivo, polo negativo. Se nós olharmos essa bateria... Deixa a bateria aí, Carlos. Como? Deixa a bateria aí para mim fazer um print aqui. Isso. Conseguiu, professor? Ela é pesada. Valeu. Então, a bateria, ela tem uma força que os positivos detestam o positivo e os negativos detestam os negativos. Então, se eu pegar essa bateria e eu ligar ela com um fio, o que vai acontecer? Pela primeira, nós vimos lá o sentido real da corrente elétrica. Os elétrons saem daqui e vão para lá. Elétron, o I. Então, a corrente elétrica vai para lá. Vamos ampliar esse fio aqui. Um monte de elétron vai se movimentar para lá. O que é corrente elétrica, professor? É um movimento ordenado dos elétrons. Porém, como foi citado para vocês antigamente, não se sabia quem se movimentava. Então, o que acontecia? Eles tinham o sentido convencional da corrente elétrica. O mesmo gerador, polo positivo, eles diziam que as cargas elétricas positivas que se movimentam. Então, esse é o sentido convencional, que é o sentido que nós trabalhamos, sentido convencional. O que mais nós temos de tipos de geradores? Nós temos pilhas. Trouxe umas pilhas, tem de diversas maneiras. Pilha, por exemplo, se nós olharmos essa pilha aqui, polo positivo, polo negativo. Tem uma pilha menor, polo positivo, polo negativo. Tem uma menor ainda, polo positivo, negativo. Tá, mas estamos dizendo, na minha casa, a principal fonte de energia não é de pilha, professor. Ah, nós vimos, então nós recebemos através de fios. Eu tenho aqui, como se fosse o símbolo de uma tomada, nós temos dois buraquinhos. Então, podemos dizer assim que esses dois buraquinhos são ligados também no polo positivo
no polo negativo. Então, o que o professor Carlos está querendo representar com esses geradores? O gerador, o que ele faz? Ao invés de toda vez eu ter que fazer um desenho assim, eu vou fazer um símbolo para representar ele nos nossos futuros cálculos. O símbolo do gerador vai ser esse risco aqui. O risquinho menor é o polo negativo. O risquinho maior, o polo positivo. Então, esse é o nosso gerador. E o nosso gerador, ele nos fornece, de um polo até o outro, por exemplo, numa bateria, uma diferença de potencial. Opa, palavra nova. Diferença de potencial. DDP. Muitos também chamam de voltagem. Ou também chamam de tensão. Qual é a voltagem, qual é a tensão que nós temos na nossa residência? Em Erechim, nós trabalhamos com uma voltagem, uma tensão de 220 volts. No Brasil inteiro, nós trabalhamos com 220 volts, ou em alguns outros lugares, nas residências, 110 volts. É uma diferença entre um fio e outro fio, um polo e outro polo. Ok? Detalhadamente, nós temos um capítulo sobre diferença de potencial, geradores, que nós vamos ver posteriormente. Mas o que interessa para nós nessa aula de hoje? A nossa diferença de potencial, voltagem, ela é representada pela letra U. A unidade de medida da voltagem é os volts. Símbolo de volts, ou V maiúsculo. Então, nós vamos ter um gerador, que vai ter uma diferença de potencial entre seus polos, representado por essa maneira. Se eu olhar aqui numa bateria, 12 volts. Se eu colocar aqui, então, 12 volts. Ok? Mas o que nós queremos? Nós queremos que esse meu gerador seja utilizado para alguma coisa. Ele vai realizar essa corrente elétrica para realizar um trabalho. O que nós vamos fazer com ele? Então, nós vamos ligar o nosso gerador em algo que possa utilizar essa energia elétrica para realizar um trabalho. O que nós podemos fazer com a energia elétrica? Existem várias coisas que nós podemos fazer. Primeira delas, se eu pegar uma furadeira e eu ligar a furadeira, ela vai pegar energia elétrica e vai fazer o que com essa energia elétrica? Liga para mim, por favor. Ela faz um movimento. Então, ela pega a energia elétrica e transforma em movimento. Então, o aparelho que está utilizando a energia elétrica é o estudo que nós vamos ver aqui. Então, nós temos o nosso gerador, e aí nós vamos ter o nosso resistor. Lendo em algum local, ele cita que o resistor é um aparelho que pega a energia elétrica e transforma em outra modalidade de energia, que seria a térmica. O resistor trabalha, então, ele transforma toda a energia elétrica em térmica. Resistor. Porém, por exemplo, que nem a minha furadeira que eu tinha ali, ela não transformou a energia elétrica em térmica. Ela transformou a energia elétrica em movimento. Então, quando não é um resistor que transforma, o que nós temos de exemplo de resistores? Nós temos o chuveiro elétrico, ele pega toda a energia elétrica e transforma em térmica. Nós temos o aquecedor, transforma em térmica. Nós temos o ferro de passar roupa, etc. Aquele que pega toda a energia elétrica e transforma em térmica é um resistor. Os outros aparelhos que transformam a energia elétrica em outra modalidade, como, por exemplo, a geladeira, a lâmpada, a máquina de lavar, o celular, etc., nós chamamos de resistência. Então, nossa resistência também é representada pela letra R, porque nos nossos exercício não vai interessar o que ele está virando, ele simplesmente eu quero pegar energia elétrica e transformar em outra modalidade. Então, nós vamos trabalhar com o resistor representado pela letra R.
A unidade de medida do resistor é o nome dessa aula. Leis de Ohm. Ohm foi o cara que começou a trabalhar com isso, pegou uma energia elétrica e colocou em dispositivos e começou a obter alguns resultados. Então, o Ohm é o cara que fez isso, em homenagem a ele, nós colocamos o símbolo de Ohm, é a letra grega, o ômega. Então, a unidade de medida do resistor vai ser dada em Ohm. O símbolo do resistor é, através do nosso desenho, muitos autores usam esse símbolo e muitos autores usam esse símbolo assim. Vamos fazer um pouquinho melhor aqui em cima, de repente dá para enxergar melhor. Professor, Oi. dá para dar uma baixadinha na tela do teu computador? Só uma baixadinha. Aí, isso. Excelente. Então, o resistor, o símbolo dele no desenho, nós vamos utilizar esse aqui. Esse é o resistor. Então, se nós pegarmos uma diferença de potencial e colocarmos, diferença de potencial, um resistor ligado nele, sentido da corrente elétrica é o convencional, então vai haver uma corrente elétrica que vai estar passando por ele. Nosso resistor está aqui. Aqui está nosso gerador, que o símbolo é o U. E aí, através disso, nós vamos ter uma fórmula que vocês, com certeza, lembrarão o resto da vida de vocês. U é igual a R vezes I. Propaganda para a nossa universidade, nosso colégio aqui. U igual a R vezes I. URI. U, diferença de potencial. R, resistência. E I, corrente elétrica. Então, aqui nós temos, a princípio, a primeira coisa que nós temos que ver. Em seguida, olhando pela apostila de vocês lá, nós vamos entrar na primeira lei de Ohm. O que o Ohm fez? Ele pegou um resistor e foi colocando voltagem nele. Foi aumentando a voltagem desse resistor e aumentava a corrente elétrica. Porém, acontecia uma coisa importante. Ele colocando no gráfico, diferença de potencial, corrente elétrica, se ele colocasse 2 volts, ele teria uma corrente elétrica de 4 amperes, por exemplo. Se ele colocasse 4 volts, ele teria uma diferença de potencial, melhor, uma corrente elétrica de 8 volts. E ele percebeu que isso dava uma reta. Então, nós temos a primeira característica que nós vamos citar, é o resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico? Um resistor ôhmico, a reta vai ser essa aqui. E o resistor ôhmico, a resistência se mantém constante. Então, para um resistor ser ôhmico, o valor da resistência dele, não levando em consideração que quando ele recebe energia, ele esquenta e dilata, na primeira lei de Ohm, ele não levou em consideração isso. O que ele diz? A resistência se mantém constante. Então, sempre que citar um exercício de vestibular, um exercício nosso, o que é um resistor ôhmico? É aquele resistor que a resistência se mantém constante, não muda. No decorrer de toda a corrente elétrica que ele coloca para ele, ele se mantém constante. Se nós olharmos pela fórmula, se o resistor é constante, então eu posso dizer que o U dividido pela corrente 1 vai ser igual ao U2 dividido pela corrente 2. Nesse caso, nós vamos ter o UN sobre o IN. E sempre esse resistor vai ser uma constante. Então, essa é a primeira lei de Ohm. Professor, eu tenho que projetar alguma coisa aqui para eles. Oi. Ver se funciona lá para mim, daí, por favor. Sim.
Aparecendo lá, professor? Sim, tá na tua tela. O que tu precisa mostrar aí? Tá aparecendo lá o meu PowerPoint? Não, clica nele. Deixa eu voltar lá. É só entrar no PowerPoint. Eu entrei, professor, ele não replicou, então. Só um pouquinho, deixa eu voltar lá. Então. Faz de novo. Apresentar. Foi, professor? Sim, agora sim. Tá, ok. Então vamos voltar um pouquinho aqui nas aulas, no que eu disse antes. Sentido da corrente elétrica. Se nós olharmos aqui o sentido convencional e o sentido real. Real, os elétrons que se movimentam e os prótons se movimentam no convencional. Nós sempre vamos trabalhar com o sentido convencional. Diferença de potencial. Relembrando aqui, diferença de potencial, DDP, tensão ou voltagem. Símbolo da DDP é o U, unidade de medida é o volts. Exemplo, a bateria, etc., que eu já passei para vocês. Símbolo do gerador, está aqui o símbolo do gerador. Resistor, símbolos dos resistores que nós temos, o símbolo que nós vamos usar é o de cima, esse aqui. O símbolo de baixo, muitos autores também utilizam, só para vocês terem noção de como são os símbolos. Aqui nós temos a primeira lei de Ohm, que eu comentei com vocês. Foi ligado, então, a diferença de potencial nesse gráfico. O gráfico é uma constante. E aí, o que eu tenho? Se eu olhar aqui, nós temos que a diferença de potencial, nesse caso aqui, foi 10 dividido por 2, 20 dividido por 4, sempre deu o mesmo valor. Coloquei um exemplo aqui. Um resistor tem resistência igual a 100 ohms, sob uma DDP de 120 volts. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Bom, se eu quero achar a corrente elétrica, eu tenho o R, o resistor, 100, o U, 120, e quer saber o I. Solução, então. Se nós temos a fórmula U igual a R vezes I, o U, 120 volts, resistência 100, olhando pela figurinha que nós temos aqui. O I nós estamos procurando, então o R passa dividindo. Então, 120 dividido por 100, 1,2 amperes. Ok? Outro exemplo aqui. Se nós temos um resistor de 100 ohm e é percorrido por uma corrente de 20 miliamperes, lembrando que é miliamperes, é 10 na menos 3. Qual é o valor de sua tensão em volts, ou DDP? Ou nós não temos. Então, quer saber a resistência é 100, vezes a corrente elétrica, 20 vezes 10 dá menos 3, que dá a resposta 2 volts. Letra E. Essa foi a primeira lei de Ohm. Na segunda lei de Ohm, se vocês analisarem aí pelo desenho que eu coloquei, nós temos o enunciado que o Ohm pegou os fios e colocou corrente elétrica, e ele percebeu que esses fios começaram a dilatar. Opa, se dilatou, aumentou o seu tamanho e o seu diâmetro também. Então, ele criou uma nova lei, a lei da segunda lei de Ohm, que é o princípio que desse que nós temos aqui na apresentação para vocês, da lei do Ohm. Vamos para o 4, vamos dar uma representação melhor disso aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui, para voltar na folha inicial. Então, na segunda lei de Ohm, o que nós temos na segunda lei de Ohm? Nós temos que todo objeto que passa a corrente elétrica por ele produz uns efeitos. Um deles é o efeito térmico. Efeito térmico, vocês devem ter visto na Física 2 do segundo ano, que todo corpo, quando recebe energia elétrica, ele dilata. Ohm criou a fórmula, então. Se nós temos um fio, ele tem um certo comprimento L, quando passar por ele uma corrente elétrica I, ele vai ter uma área da secção transversal. Quando passar a corrente elétrica para ele, o que vai ocorrer com ele?
a área vai dilatar. O comprimento também vai dilatar. E ele disse, opa, então não é sempre que vai se trabalhar e com a primeira lei de Ohm, o fio ocorre alguma coisa com ele. Então ele criou a segunda lei de Ohm. E ele diz que, para calcular a resistência elétrica, é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Ó, já mudou a fórmula do que nós tínhamos antes. Na primeira, a resistência era constante. Agora ela depende de algumas características. As unidades de medida de cada um deles. Resistência é dada em ohm. O comprimento não é sempre em metro. Fala, professor. Dá mais uma baixada na tela, por favor. Isso? Muito. Tá, deixa aí. Depois qualquer coisa tu sobe um pouco mais, tá? O comprimento é dado em metros, a área em metro quadrado. Aqui eu tenho que se lembrar muito. Por quê? Porque se não está em metro quadrado, se 10 centímetros quadrados, tem que transformar sempre para metro quadrado. Aqui são os principais erros que os alunos cometem na hora de resolver os exercícios. E a resistividade elétrica é dado, então, se eu passar multiplicando em ohm vezes o metro. Aí, para resolver isso, eu coloquei um exemplinho para nós fazermos junto lá, que tem no meu PowerPoint. Vamos apresentar novamente aqui, professor. Sim, vai lá. Apareceu? Sim. Está no teu PowerPoint. Excelente. Então, aqui na segunda lei de Ohm, o que nós temos aqui? Se uma corrente elétrica passa pelo fio, nós vamos poder calcular a resistência dele através da fórmula, na segunda lei de Ohm. Unidade de medida, exatamente que nem estava comentando no quadro para vocês, resistência, dada em Ohm, resistividade elétrica do material. O que seria essa resistividade elétrica? Cada material tem o seu coeficiente de resistividade elétrica. Ele passa uma certa quantidade de elétrons por ele, é uma característica própria dele. Parecido com do ano passado também, que cada corpo tinha o seu coeficiente de dilatação linear. Cada corpo tem o seu coeficiente de sua resistividade elétrica para passar energia elétrica por ele ou não. E a área da secção transversal, a maioria dos fios, ou a grande maioria deles, eu conheço quase todos eles, são circulares. Então, para me calcular a área de um fio circular, tem que lembrar a fórmula também, né? Alguém lembra de qual é a fórmula do círculo? História de matemática deve estar por aí. Então, é πr ao quadrado. Lembrando, então, que o resistor ômico era uma reta, o gráfico. O não ômico, ele é uma curva, porque ele vai dilatar tanto sua área quanto o seu comprimento. Temos aqui um exemplo. Um resistor de resistividade ρ tem seu comprimento L e a área de secção transversal igual a A. Qual será o valor de sua nova resistência desse resistor caso o seu comprimento seja duplicado e sua área quadruplicada? Percebam, eu estou mexendo no quê? Não estou mexendo no tipo de material, eu estou mudando só o comprimento dele e eu estou mudando a espessura dele, a área dele. O que vai acontecer com ele? Se nós pensarmos, se o comprimento aumentou, vai aumentar a resistência. Se o comprimento diminuir, diminui a resistência. A área, e se a área aumentar? Se a área aumentar, diminui a resistência, inversamente proporcional. Mas vamos na resolução aqui para ver o que acontece. Se nós temos a fórmula resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Pela segunda lei de Ohm, nós temos então que se eu duplicar o comprimento vezes 2, se eu quadruplicar a área
vezes 4 na parte de baixo. Podemos simplificar o 2 e o 4, sobrou 5, ou 1 em cima e o 2 embaixo. Então, meu primeiro resistor era R. O segundo ficou R dividido por 2. Ou seja, minha resistência, quando nós duplicarmos o comprimento e dividirmos por 4 a área, ela vai ficar metade do comprimento inicial. Então, seria a resposta letra C. Né? Temos outro exemplo aqui. Determine a resistência elétrica de um fio condutor de 20 metros. O que é o 20 metros? Comprimento dele, né? Com área de secção transversal 8 milímetros quadrados. O que é 8 milímetros quadrados? A área da secção transversal. Como que eu transformo de milímetro para metro? Milímetro. Palavra 1000, eu divido por 1000. Mas como ele é quadrado, então eu divido por 1000 e divido por 1000 de novo. E sua resistividade elétrica é 1,7 vezes 10, na menos 8, ohm vezes metro. Colocando aqui, então, 1,7 vezes 10 na menos 6 é a resistividade dele. O comprimento dele é 20 metros. A área eu dividi por 1000 e dividi por 1000 de novo. Ou seja, vezes 10 na menos 6. Resolução matemática, resistência é igual a 4,25 ohm. Gente, a primeira lei de Ohm foi explicada, comentado, voltando lá no início, que interessa bastante para nós. Ela é uma constante. Os resistores têm uma característica especial, eles se mantêm constantes sempre na primeira lei de Ohm. O gráfico na primeira lei de Ohm sempre é uma reta, sempre vai usar esse gráfico, é um resistor ôhmico. Quando mudar a reta for uma curva, uma semiparábola, não é um resistor ôhmico. Então, isso são as coisas. Se não é ôhmico, eu tenho que trabalhar com a segunda lei de Ohm. Se é um resistor ôhmico, eu trabalho com a primeira lei de Ohm. E, para finalizar, eu gostaria que eu dissesse dizer para vocês que vocês têm todos os exercícios da apostila 2C. Desculpa, só um pouquinho. Está no quadro aqui em cima, estou tentando sair do nosso apresentação. Aqui está me enxergando por inteiro, professor? Aqui ou está apresentando ainda? Não, nós estamos te vendo. Tá. Então, relembrando, os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Apostila do positivo 1C, aula 02. Os exercícios não são tão difíceis, porém, eu gostaria que vocês resolvessem todos eles. E qualquer dúvida que vocês tenham a respeito disso, eu fico à disposição de vocês. Vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp para mim. E agora eu posso abrir para vocês fazerem perguntas e colocações no que eu possa enriquecer, melhorar, apresentar, alguma coisa que tenha ficado de dúvida para vocês. Aberto para vocês, pessoal. Pessoal, vocês podem interagir com o professor agora, podem abrir o microfone ou façam as perguntas pelo chat, interajam e aproveitem o tempo. Galera, alguma colocação, alguma pergunta, algum tópico, algo que eu possa ter falado, vocês não entenderam, mostrado alguma coisa? Laura Fragoso. Sempre se usa o sentido convencional. Que nem eu comentei para vocês nas aulas anteriores, em sala de aula presencialmente, né? Nós usamos o sentido convencional. Mais para frente nós vamos ver, tudo que a gente vai trabalhar é com o sentido convencional. Ou seja, as cargas positivas que se deslocam
para o sentido das negativas. Sempre as cargas positivas no sentido das negativas. É o sentido convencional da corrente elétrica. Mesmo sabendo que o real, que são os elétrons que se movimentam, para eletrizar um corpo, eu só posso tirar ou colocar elétrons nele, mas mesmo assim, o que eu posso dizer? Sempre é uma convenção utilizada. Professor, mas não está certo. Mas é uma convenção, ela é soberana, em todos os países, utiliza seu sentido convencional. Então, sempre se trabalha com sentido convencional. Ok? Mais alguma pergunta? Alguma colocação, professor Paulo, professora Vivi? Algo a colocar sobre a reunião? Sobre a nossa aula, no caso? Pessoal, é importante que vocês vejam as dúvidas, porque nós estamos nos adequando às mudanças, então a gente pode disponibilizar um horário só para resolução de exercícios, tá? Então é importante que vocês vejam. Já venham com a dúvida, tá? A gente pode agendar para a semana que vem. Amanhã vocês, enfim, vocês vão recebendo o cronograma na sequência, tá? Carlos, eu tenho uma pergunta que talvez seja até pertinente para o espaço maker, tá? Tipo, como que eu consigo calcular? Eu tenho vários tipos de resistores lá no espaço, né? Uhum. Não sei se está pertinente a aula. Aí tu só complementa aí. Professor, tem os resistores, eles são dispositivos, no caso esse que tu estás falando, eles existem cores. Tem as cores dele e através dessas cores tem como calcular o valor da resistência dele. Deixa eu até achar que se eu consigo, ou próprios alunos fica como tarefa pesquisar qual é o significado de cada cor num resistor. Nós vamos trabalhar em seguida não, digamos, mais para frente, próximas aulas, com os resistores mesmo. Ele tem suas linhas, suas cores representadas nele, vamos imaginar que esse seja um resistor. Ele tem várias marcações. Cada cor equivale a um valor correspondente. Deixa eu tenho aqui, eu vou mostrar mais na prática. Eu tenho aqui no meu livro, não sei se consegue enxergar, tem esses resistores, cada um tem uma cor específica, e cada cor tem um valor. Então, as cores do resistor... Eu achei uma imagem aqui, Carlos. Eu achei uma imagem que vou compartilhar na minha tela aqui, tu explica aí, pode ser? Pode ser. Então, o resistor tem as suas cores características, e cada cor que ele está representado, se o professor Paulo conseguir colocar lá, ele tem um valor específico. Daí eu quero para o meu... Achei aqui também melhor. As cores. Tem a cor, por exemplo, se a primeira cor lá for o preto, primeira faixa, ele vale 0. Se a segunda faixa, se a primeira faixa for marrom, ele vale 1. E aí, nós vamos multiplicando, utilizando essa tabela que o professor está mandando ali, nós vamos saber que aquele resistor, aquele desenhinho lá em cima que está aparecendo, ele tem uma resistência de tantos ohm. Aí eu preciso que na minha placa eletrônica, que eu acho que é isso que o professor trabalha bastante com isso, ele quer que se uma corrente elétrica de 2 amperes para aquele dispositivo onde precisa. Aí tu vai saber que está vindo uma tensão de 220 volts, tu tem que reduzir isso só para uma corrente elétrica de 0,1 amperes. Aí tu vai ter que associar esse resistor em série, no caso que é uma próxima aula, e vamos ter a associação de resistores, a próxima aula vai ser a associação de resistores em série, paralelo e mista, que seria mais ou menos uma próxima aula que nós vamos ver. Nós vamos utilizar esse teu resistor e temos que transformar que ele vai usar uma corrente elétrica para não queimar ele, né? Então ele vai trabalhar numa corrente específica que ele vai ter. Daí, através desse vai perceber. Até seria interessante, professor, quando a gente retornar, talvez essa aula pode ser ministrada até lá no espaço, porque nós temos quase todos os tipos de resistores dentro do espaço lá. Excelente! Aí já poderia fazer a explicação dessa aula com os resistores em mãos também. Podemos sim. E, inclusive, não sei, eu acho que lá tem disponível para nós também um aparelho chamado multímetro.
que dá para nós Sim. utilizar ele para calcular a resistência elétrica, ele vai dar a corrente elétrica que ele tem, a tensão elétrica que ele vai trabalhar. Ficaria bem interessante que nós podemos fazer isso também, né? Uhum. Ok, gente? Carlos, Então, foi excelente, tá? Parabéns mesmo, acho que a gente está se desafiando a novas estratégias. Parabéns e obrigada, professor Paulo, parabéns para os alunos, enfim, vamos indo que as coisas vão dando certo, tá? Ah, tem uma questão ali, o Iago. Peraí. Isso. Iago não entendeu a questão 2.16. Está na apostila, Carlos. Pessoal, os que estão reportando... Carlos, tu precisa ativar teu microfone. Tu vai ter que... Ativa teu microfone. Eu não tinha desligado o telefone, o microfone. Tu consegue... eu estava respondendo ao professor Matheus numa outra conversa. Se tu conseguir refazer a explicação, porque os alunos acabaram não pegando, tá? Excelente. Então, na questão 0216, que foi o questionamento, ele pede dos gráficos abaixo, qual deles representa a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, o resistor é constante. Porém, olha o que eu quero chamar a atenção. Aqui nós temos a diferença de potencial e aqui nós temos a corrente elétrica. Quem que é constante? O resistor. Olhando pelo primeiro, é uma curva. Olhando pelo segundo, ô professor, o segundo está dizendo que é uma constante, certo? O U e o I. Então, o 0,2, vamos lá para a resposta, o 0,2 seria. Vamos para o terceiro. Nós temos que a resistência também é constante. O R e o U. Então, pode ser também a questão pode ser 2, pode ser 4, e esse vai ser uma somatória, né? Olhando para o 0,8, no 0,8, o R está aumentando. Olha o R aqui. Pode ser o 0,8? Não. Então, ele pode ser o 0,2, certo? O 0,4, certo também. O 0,8 não. O 16 também não, porque se nós olharmos, ele é uma curva. E o 32, o que nós temos no 32? Olhem lá o resistor. O resistor está aqui embaixo, ele está aumentando, ele não é constante. Então, quem deles é constante apenas? Se nós olharmos, então, no 0,2, e U igual a R vezes I, vai dar uma constante, que dá essa parte, e também no 0,4. Então, a nossa soma vai ter que ser 0,6 nessa questão aqui. Ok, gente? Entendido, professor? Conseguiu ouvir bem lá? Sim, tudo certo. Era só porque estava desativado o microfone antes. Eu não tinha visto também. Eu também não Mas tinha tudo visto. certo. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Fiquem à vontade.
Carlos, permanecemos até 11h20, tá? É 11h13 agora. Sim, não tem problema, pode ser. Vamos dar mais uns minutos aí, a gente permanece até 11h20. 11h20 a gente Fechou a fecha. resposta ali, gurizada. Então, se vocês olharem lá pelo 0616, deu 6 a soma, né? O 02 e o 04. Vocês têm que levar muito em consideração o que está no gráfico. Não é só olhar, tá uma reta, é o resistor ômico. No gráfico, nós temos que ter a diferença de potencial variando e a corrente elétrica variando. Se nós olharmos novamente o primeiro não é, ficou confuso ali por quê? Porque no segundo, se nós vemos, vale, e no terceiro, olhem lá, o terceiro aqui a resistência, ela se mantém constante. O autor dessa questão aqui, que é da UFSC, quis levar vocês, é só olhar pelo resistor ali, pelo gráfico, e vai dar direto. A Daniela pediu a 0,2.15. A Júlia pediu antes, ela não entendeu a questão 8. Professor, não entendi porque a 8 não é. A 08? Vamos lá para o gráfico. Isso. Por que a 08 não é? Olhe no eixo do Y lá, o que eu tenho no 08? Na 08 nós temos o seguinte, ó. Aqui é a resistência. E com a diferença de potencial, a 0,8 é a voltagem. A voltagem está aumentando, mas a resistência também está aumentando. Olha aqui, ó. Se a minha DDP for 1 volts, a resistência 1. Por exemplo, se o 1 for 2 volts, a minha resistência foi 2. Então, ó, a minha resistência não é constante. Então, não é a primeira lei de Ohm. Não bate com a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz o quê? O resistor é constante. Ok? Ok, Julia? Foi a Júlia que perguntou, né? Isso, foi a Júlia. A Daniela perguntou sobre a questão 2.15. 2.15. Tá. Vamos lá para 2.15. Temos um reostato de ponto. Carlos, talvez te ajude no mesmo exemplo. Só um minuto. A Maria Gabriela perguntou o seguinte: oi, professor, eu não entendi por que a 2 é. Porque a 2, se nós olharmos lá, ó, vamos lá, porque ele 0,2, desculpe. 0,2, ó. A questão, mesmo a questão que estava antes. Aqui eu tenho o U e aqui eu tenho o I. Aí nós temos aqui, se eu colocar valores, 2, 2, ele deu uma reta, isso aqui é 2, vamos botar 4, aqui é 4. Se eu dividir resistência igual a U sobre o I, então nossa resistência, vamos pegar no primeiro ponto, 2 sobre 2, 1 ohm. Se eu pegar no segundo ponto, 4 sobre 4. Continuou sendo 1 ohm. Então, a nossa resistência é constante. Então, ela é a primeira lei de Ohm. Então, essa é. E outra que a resistência é constante, voltando, é a 0,4. Aqui a resistência, olha, a resistência não muda com o decorrer do tempo, com a diferença que nós temos aqui de voltagem. Ó, vai aumentando a voltagem, o resistor, se disser que é 5 ohm, aqui, 5 ohm, aqui, 5 ohm. Então, a resistência não muda. Então, a nossa resposta vai ser 2 mais o 4, que dá 6. Entendeu, Juliana? Não por isso. Ah, foi a Maria Gabriela, desculpa. Isso, Maria Gabriela. Carlos, aí tu precisa responder a questão 2.15 para Daniela. Tá, eu vou para 2.15 então. Isso. Tá, E depois a 2.18 para o Vinícius, tá? Tá. A 2.15 está enxergando bem aqui? Sim. Então ela diz o seguinte: no circuito elétrico, um chuveiro comum consiste de duas resistências, R1 e R2. Uma chave ligada pode ir para a posição A ou posição S ou Z. Deixa aqui, estou com pouca luz.
O banho correspondente à situação 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, vamos lá para o nosso chuveiro. Aqui nós temos a diferença de potencial, no qual é ligado resistência 1, resistência 2, e aqui nós temos uma chave. Essa chave pode ser ligada, que nem está dizendo no problema. Posição 1, posição 2 e posição 3. É isso que ele está dizendo. Se eu ligar essa chave aqui, nessa posição aqui, a corrente elétrica vem, vai passar por aqui, vai dar um valor de resistência. Se eu ligar na posição 2, vamos olhar aqui na posição 2 o que acontece. Se eu ligar na posição 2, a corrente elétrica vem, chega aqui, ela não consegue saltar até outro ponto. Então, na posição 2, eu já sei que é frio. Agora ficou a nossa dúvida entre posição 1, se é quente, ou na posição 3, se é quente. O que é resistência? Resistência, ele resiste à passagem da corrente elétrica. Se eu tenho um resistor, vamos lá para a segunda lei de Ohm. Vamos colocar uns valores aqui para ficar mais fácil. Se eu colocar resistência 1, comprimento 1 e área 1, minha resistência vai dar 1 Ohm. Seria a posição 1, no caso. Se eu voltar na posição 2, o resistor que eu estou procurando, a resistividade do mesmo material não mudou. O comprimento na posição 3. O comprimento aumentou. Então, se aqui era 1, vamos colocar mais 1 aqui. 1 mais 1, 2. E a área continua sendo 1. Minha resistência 3 vai dar 2 Ohm. Opa! Agora vem a pergunta. Se tem uma maior resistência, vai passar mais energia ou menos energia pelo objeto? Ah, professor, se for maior a resistência, vai passar menos energia elétrica. Imagine se eu tenho que passar num corredor polonês. Um corredor pequenininho, mais pessoas passam. Agora, for um corredor grandão, é mais difícil de passar por ali. A corrente elétrica funciona da mesma maneira. Quanto maior o nosso resistor, menos energia vai passar. Então, ele vai esquentar menos. No nosso, parece ser uma coisa contraditória. Se eu tenho um chuveiro e eu quero que ele aumente a quantidade de energia que passa para ele esquentar mais, eu tenho que diminuir o tamanho dele. Então, se eu levar em consideração a posição 1, o tamanho dele é menor, passa mais energia por ele. Então, na posição 1 é quente, posição 2, fria, porque ele está desligado, e posição 3, a resistência é maior, passa menos energia elétrica, ele esquenta menos. Ok? Entendido, pessoal? Entendido, professor Paulo, certo? Sim, tudo ok. Quem fez a pergunta entendeu? Ah, Augusto Girardi. Daniela, sim. Excelente, pessoal. Repetindo esses exercícios, seria bom vocês fazerem eles com calma, verem se vocês não entenderam alguma coisa maior. Eu acho que vocês, agora que vocês vão começar a resolver eles, e se vocês verem para a próxima aula, é a sequência, aula 3, Física 2C, aula 3, que é a parte da potência elétrica, que é isso que eu estou falando aqui. Potência. Quanto mais realiza o trabalho com uma quantidade de energia elétrica. É exatamente isso que nós vamos ver. A potência, quando uma corrente elétrica passa por um chuveiro com uma resistência menor, esquenta mais. Maior a resistência, esquenta menos. Que é a próxima aula que nós vamos ver. Aula 03, Física 2C. Ok, gente? Mais alguma dúvida sobre as explicações ou algo que eu possa tirar? A 18, Carlos, tu chegou a ver, eu tinha saído, que o Vinícius amanhã... 18, tá faltando. A 18? Tá.
Temos dois fusíveis, F1 e F2. Bom, vamos primeira coisa comentar o que é um fusível, né? Fusível é um dispositivo de que quando passa energia elétrica por ele, a corrente elétrica passar por ele, o que acontece? Se for além do que ele suporta, ele queima. Então, se eu tenho dois fusíveis, tá? Eu vou ter que interligar eles, lendo a questão. Dois fusíveis, F1 e F2, são utilizados para proteger os circuitos elétricos diferentes da parte elétrica de um automóvel. O F1 é um fusível de 1 ampere. Vamos escrever lá, então. O F1, o primeiro, é de 1 ampere. O que quer dizer isso dele? O meu primeiro fusível, ele suporta 1 ampere. Se passar mais corrente elétrica for superior a 1 ampere, ele queima. O fusível 2 suporta 2 amperes. Vamos lá, fusível 2. Desenho do fusível. 2 amperes. Passou acima de 2 amperes por ele, ele queima. Para que serve o fusível? Para proteger o sistema. Ao invés de queimar, por exemplo, uma instalação inteira, queima-se um fusível. Fusível baratinho, R$1, R$2. Se nós pegarmos nos nossos computadores, o professor Paulo tem lá no espaço maker dele, para que serve o fusível? Para eles queimar, não queimar uma placa, não queimar um disjuntor, não queimar um aparelho, não queimar... a maioria dos aparelhos tem esse sistema. Bem importante, diga-se de passagem. Se não tiver o fusível, ele pode estragar todo o nosso sistema. E também temos, não é só fusível, aqueles disjuntores nas casas, né? Quando passa a corrente elétrica por ele, muitos dizem, muitos chamam de fusível. Fusível, ou uns dizem errado fuzil. Fuzil é de dar tiro. A maioria dos eletricistas dizem, queimou o fuzil, caiu o fuzil. Não, fuzil não, é fusível, tá? Então, continuando a leitura aqui. Esses efeitos são feitos do mesmo material. Tem comprimentos iguais e mesma forma cilíndrica. A secção da reta S1 sobre S2 é igual a... Esse aqui eu vou ter que resolver ele bem. Eu posso fazer ele no papel e vou mandar ele para vocês, porque ele temos que deduzir a área e fazer uma comparação com os dois. Quem foi que solicitou esse, eu mando em seguida, que eu vou ter que desenvolver ele no papel exato, porque ele dá um cálculo mais extenso e não, acho que não vai dar para mim fazer todo ele no quadro. Quem foi que solicitou? Vinícius Dalagnol. Vinícius Dalagnol, tu pode me mandar, eu disponibilizo, depois eu posso disponibilizar em todo o grupo, ok? Aí eu faço ele no papel e tiro uma foto dele em cima e mando para vocês. Pode ser? E nós vamos ter que comparar a área 1 sobre a superfície 2. Ok, gente? Tranquilo, Dalagnol? Depois eu mando e disponibilizo no grupo de vocês, tá? O restante das questões eu gostaria que vocês tentassem resolver, então, gente. Como é uma aula nova, sei que a maioria de vocês foi já eu tentando explicar, foi tentando resolver, né? Então, vocês têm essa atividade para vocês tentar fazer em casa. Falou, gente. Mais alguma colocação? Isso, professor Paulo? Podemos encerrar a gravação? Isso aí. Então fica aquele abraço para todos vocês lá. Sim, se cuidem, ninguém na rua, para não passar a corona